Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe, Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Desde o domingo passado, os textos que nós temos encontrado dentro da nossa liturgia têm um cunho, um apelo vocacional. Deus, no começo do tempo litúrgico, do tempo comum, nós vemos bastante esse sentido vocacional, né? Jesus, que no começo do seu ministério, arrebanha, chama para perto de si homens e mulheres, né, que o seguem de perto no discipulado e no seu apostolado. E também hoje, na primeira leitura tirada do primeiro livro de Samuel, nós encontramos a vocação de Davi. Saul tinha sido rejeitado por Deus por causa da sua desobediência à palavra. Nós ouvimos isso ontem na leitura, que Deus não gostou de sua atitude, embora o rei Saul talvez tivesse uma intenção de oferecer o sacrifício, mas ele reteve os despojos da batalha que ele teve contra Aminadab, e por causa disso Deus o rejeitou como rei. Então Deus escolhe para si um outro rei. Um rei que pudesse, segundo o seu coração, conduzir o povo. E por isso Deus chama do meio do pastoreio das ovelhas um que pudesse conduzir o povo. É interessante como a função régia no Antigo Testamento, dentro do povo de Deus, está muito ligado com a condução do pastor, o pastor que cuida bem da sua ovelha, que oferece, que é capaz de oferecer a sua vida em sacrifício para defender as suas ovelhas, é capaz de conduzir o seu povo. Davi é de fato um sinal, né, uma pré-figura de Cristo, que como verdadeiro pastor é capaz de dar a sua vida pelas suas ovelhas. E de fato isso acontece. Mas dentro da narrativa nós encontramos então Samuel, o profeta, que está doloroso por causa do rei Saul. E Deus disse para ele: por que você está assim por causa de Saul? Eu mesmo o rejeitei. Eu quero que você vá até Belém, na casa de Jessé, e entre os seus filhos escolha um para ser o rei no lugar de Saul. E Samuel enche então o chifre com o óleo, que era o sinal da consagração dos reis também, e vai para Belém. Quando chega lá, ele manda chamar todos os filhos de Jessé, começando por aqueles que tinham a melhor aparência. E Deus diz, uma coisa que eu acho muito bonito, não se deixe encantar pela aparência, né? Não faça nenhum juízo por causa do externo, daquilo que você vê externamente, porque Deus vê o coração. Eu rejeitei esse que parece mais forte, mais robusto, mais alto, que talvez completaria todos os requisitos de um bom rei naquela época. Talvez fosse um grande rei de grandes batalhas, por causa da sua força, porte físico, mas eu o rejeitei. E assim foi com todos os 7 filhos de Jessé. E quando percebeu que não era nenhum deles, que Deus tinha rejeitado a todos, Samuel pergunta: por acaso, Jessé, você não tem outro filho? Porque Deus rejeitou todos esses. E ele disse: tem Davi, está no campo, está pastoreando as ovelhas. Samuel então disse: então manda chamá-lo, porque nós não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. E quando Davi chega, talvez mais franzino do que todos os seus outros irmãos, Deus olha para ele com muito agrado e disse: é ele, pega o óleo e unja-o. E de fato, Davi, dentro da história de Israel, é considerado um dos maiores reis de Israel. Foi um homem de muita coragem, com muitas conquistas para o povo de Israel, e foi um rei que governou com justiça, né? O que traz então essa sua fama de ser um bom e verdadeiro pastor entre o seu povo.
Quando nós olhamos o evangelho de hoje, nós encontramos a mesma nuance. Nós encontramos nós encontramos os fariseus que olha para os discípulos que no meio do campo de trigo tinha colhido um pouco de trigo para comer, estavam com fome. Olhando, segundo as aparências, Jesus e seus discípulos estavam descumprindo a tradição dos judeus. Na verdade, não havia ali uma quebra de preceito da lei de Deus, porque, na verdade, embora não se pudesse trabalhar no dia de sábado, também no dia de sábado podia comer, podia matar a fome, é claro. No dia de sábado poderia colocar o alimento para os animais, e isso não era considerado um trabalho. Mas os fariseus, segundo o seu juízo preconceituoso em relação a Jesus e seus discípulos, até mesmo porque já estavam envolvidos de inveja por tudo que Jesus estava realizando, começa a questionar por que seus discípulos fazem em dia de sábado aquilo que é proibido. Na verdade, se a gente olha segundo a tradição dos judeus, colher o trigo com a mão não era um descumprimento do preceito. O descumprimento do preceito era pegar a foice e ceifar o trigo. Isso seria configurado como um trabalho. Mas não pegar o trigo com a mão, debulhar com a mão, né, e fazer se alimentar daquele punhado de trigo que se colhia com a mão. Isso não era proibido, porque na verdade eles estavam matando a fome. E Jesus então usa o próprio exemplo do rei Davi, que entre os fariseus era considerado um grande herói. Por acaso vocês não sabem o que fez o rei Davi quando sentiu fome? Quando chegou de uma batalha, ele entrou no templo, pegou os pães que eram os pães da proposição, eram os pães dedicados somente para Deus e que só os sacerdotes tinham a autoridade de comer. O rei Davi não era sacerdote, ele era rei, não era sacerdote. E ele e seus companheiros, quando sentiram fome, eles comeram dos pães. E nem por isso foi condenado, foi julgado, foi massacrado por causa de sua atitude. Por quê? Porque, acima de tudo, tudo que há de criado é para o serviço do homem, e não o contrário. E Jesus nos diz, o Filho do Homem é Senhor também do sábado, para nos mostrar que, de fato, não cabe a nós sentarmos no trono de Deus e tecer qualquer juízo, porque todo juízo que nós tecemos em relação ao nosso próximo, ele vai ser preconceituoso, porque, na verdade, nós não conhecemos o coração. Os homens veem as aparências, mas Deus vê o coração, Deus vê a alma de cada homem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.